início de 1973, a situação na Guiné alterou-se radicalmente. A morte de Amílcar Cabral não enfraqueceu o poder do PAIGC, então sujeito a uma forte ofensiva portuguesa no sul. A guerrilha jurou vingança e passou ao ataque iniciando o uso de mísseis Terra-Ar Strela, entretanto fornecidos pela União Soviética. A nova arma surpreendeu os portugueses, apesar dos alertas enviados por Bissau, e veio pôr em causa o domínio do ar pela Força Aérea. Em 2 semanas foram abatidos 6 aviões, daí resultando a morte de 4 pilotos, o que levou a uma paralisação da atividade aérea. Identificada a nova arma, a aviação adotou novos procedimentos, mas ficou limitada nas suas ações, o que afetou o grau de confiança das tropas em terra. Atacar os quartéis passou então a ser a palavra de ordem do PAIGC, o que, graças aos mísseis Strela, podia agora fazer à luz do dia. O cerco a Guidaje, quartel junto à fronteira, tornou-se o primeiro objetivo da nova fase da guerra. O PAIGC inicia em Guidaje uma nova fase da guerra, assenta em poderosas forças de infantaria e de artilharia, apoiadas pelos mísseis Strela. Todos aqueles camaradas e aqueles grupos de combate, e que infelizmente eu também lá estou, começa ali, digamos, é o detonador de Guidaje começa aqui, no dia 8 e dia 9. E esse conjunto de heróis todos que morrem, chamo-lhe heróis entre aspas, heróis que morrem naquela picada até ao dia 12 de junho e dentro dos próprios quartéis, acho que merecem uma sentida homenagem, porque começa de facto ali. Vivia-se nas valas, não é? Portanto, eram cavadas mais ou menos a cerca de 1 metro de profundidade e feitas em Z, não é? À volta do quartel, e era aí que nós nos fomos acomodar. Os soldados nas valas dormiam em cima de papelões das caixas de cerveja. Tivemos um morto mesmo dentro da vala, que foi o soldado José Luís Inácio Raimundo, a quem presto a minha homenagem, e que faleceu dentro das valas no dia 12 à noite, e também um elemento que era condutor, que não pertencia à nossa companhia, também faleceu dentro das valas nesse dia à noite. Lembro-me na altura do Alferes Saraiva da Rocha comentar connosco que o único morto que era responsabilidade nossa e que nós íamos trazer e que batemos o pé era o soldado Raimundo, porque os mortos naquele momento e até a ordem contrária teriam que ficar a repousar os restos mortais em Guidaje, não é? Pelo cheiro, pelo corpo, teriam que ficar ali. E pusemos e dissemos logo ao Alferes Saraiva da Rocha, e aliás houve ele como Alferes, portanto como Alferes dos comandos, foi o primeiro logo a contrariar essa ordem e dizer que não. Era uma tropa que vivia em permanente sobressalto, com algum medo estampado no rosto, viviam permanentemente em alerta. A vida propriamente dentro do quartel era tenso sempre, porque não tínhamos horas de ser atacados, qualquer altura, e às vezes somos atacados meia hora, às vezes somos atacados, depende. Se a norte a fronteira com o Senegal isolava o quartel de Guidaje e o expunha ao fogo de Kumbamori, a sul o PAIGC colocou um corpo de exército, 250 a 300 homens, artilharia, morteiros, lança-granadas foguete, minas e mísseis Strela. O objetivo era bloquear as vias de acesso a Guidaje, impedindo o abastecimento de víveres, armas e munições. Ao mesmo tempo, manter o quartel sob ataque constante. Defendida por um dispositivo baseado em 3 obuses de 10,5 e morteiros 81 e 60, a guarnição de Guidaje era constituída por um total de cerca de 200 homens, a companhia de caçadores 19 de recrutamento local e um pelotão de artilharia. O quartel vai viver uma situação nova a partir deste dia em que sofre 5 ataques entre a 1 da manhã e o meio-dia. O PAIGC aproximou-se da picada, disparando, atacando a coluna. Havia um vulto de um guerrilheiro em contraluz, naturalmente a disparar, e retiraram-se imediatamente. É lógico que a nossa resposta também foi violenta em termos de fogo. Eles retiraram-se, ficamos imóveis, ficamos perfeitamente como estávamos, exatamente para evitar movimentos, para evitar fosse o que fosse. Nós tentávamos contatar com a coluna, sabíamos que a coluna tinha partido, mas não conseguíamos. Nem Binta conseguia contatar com a coluna, nem nós de Guidaje a coluna respondia.
Sem condições para avançar, cercada e com 2 feridos, um dos quais o alferes, a coluna é obrigada a pernoitar no local. O amanhecer do dia 9 era fogo por todo lado. E vai sucedendo um conjunto de camaradas nossos que é atingido. Um deles, que é um que vai morrer, um camarada meu, é atingido no baixo ventre e fica a sofrer. Isto custa-me imenso falar nisto. Porque ele fica a sofrer atrozmente, quer dizer, ele fica toda a manhã a berrar. E o fogo continuava. Ia de um lado, eles paravam um bocado, vinha do outro. E essa é uma imagem que me ficará sempre. Amanhã, custa o que custar, estaremos em Guidares. Composta por 15 viaturas com o reabastecimento chegado de avião, a coluna integrava uma secção de morteiros 81, 5 grupos de combate de várias companhias e um bigrupo da 38ª de comandos. Os picadores seguiam na frente da coluna, alguns na lateral, e nós seguíamos nas viaturas, portanto, intercalados na coluna, não é? E há uma determinada altura em que então o alferes Saraiva da Rocha dá ordem para a nossa própria proteção, para nós saltarmos das viaturas e para começarmos a montar um dispositivo de segurança lateral. Ao sairmos da viatura, portanto, há um dos nossos camaradas que salta e que aciona imediatamente uma mina, ficou logo ali sem o pé. A coluna sofreria ainda um morto e 2 feridos. Entretanto, 2 grupos da Companhia de Caçadores 19, que tinham ido de Guidares ao seu encontro, em proteção do itinerário, sofreram uma violenta emboscada na zona de Cofeu. Eu lembro-me na altura de começar a ouvir as comunicações rádio do comandante dessa força que veio de Guidares, que era um alferes, a pedir apoio aéreo, só que eles, ao sentirem que a aviação estava a chegar, chegaram-se bastante, não é? Para, se o bombardeamento se efetivasse, também as forças dos grupos da Companhia de Caçadores 19 iriam sofrer também com isso, não é? E ouvi a transmissão de um dos pilotos comunicar que não ia bombardear porque eles estavam muito juntos e que era perigoso. E eles fizeram, portanto, mais uma volta grande e, portanto, nessa altura lembro-me de ouvir um apelo. O comandante das forças emboscadas a pedir dramaticamente ao piloto. Ele disse textualmente: bombardeia, mesmo correndo no risco de nos bombardear a nós, matem, bombardeiem, não interessa, nós queremos é que acabar com isto, estamos a ser dizimados. Mas os Fiats não bombardearam próximo, bombardearam um pouco longe para tentar amedrontar as forças do PAIGC. Eles a custo lá conseguiram acabar com o emboscado. Prosseguindo a sua marcha, a coluna atingiu pouco depois o local do combate travado pela força da Companhia de Caçadores 19, que entretanto retirara, deixando no terreno 8 mortos e 9 feridos. Ao PAIGC, os portugueses calculam ter causado 12 mortos e 9 feridos. Isto era um cantil retirado a um elemento do PAIGC, era já feito em alumínio, que mantinha a água muito mais fresca quando o envolvimento era molhado, não é? Era muito mais leve que o nosso. Tem gravado o nome do elemento que eu utilizava na altura, que é Lados, não é? Está gravado. Os mortos da companhia ficaram na picada. A coluna não os recolheu para evitar mais riscos. Seguiu para Guidares, onde chegou sem incidentes ao fim da tarde. Após mais de um mês de cerco, Guidares tinha-se transformado numa das mais duras batalhas da guerra na Guiné. As 6 colunas que tentaram reabastecer o quartel no mês de maio sofreram 22 mortos e 70 feridos. Os portugueses calculam que o PAIGC tenha perdido cerca de 4 dezenas de guerrilheiros. Durante o mesmo período, o quartel sofreu 46 ataques e flagelações que causaram 7 mortos, 30 feridos e muita destruição. Os ataques atingiram também a povoação, fazendo vítimas entre a população civil. A estrada onde minas antipessoal e anticarro já tinham causado mortes e feridos às colunas estava, entretanto, a ser minada em profundidade, mais engenhos e distribuídos por uma extensão maior ao longo da picada. Foi essa a informação que, nas vésperas da coluna do dia 23, chegou aos comandos militares que a preparavam, mas que desconheciam então a existência das chamadas minas papel, que explodiam com a picagem.
Organizada em Binta 4 dias após a Operação Ametista Real, esta coluna é a quinta desde o agravamento do cerco, iniciado 2 semanas antes. Um oficial superior pegou na megafone, dizer: hoje temos que entrar em Guimarães, porque já tinha vindo várias colunas que não conseguiram chegar. E falou, microfone: vamos entrar, a operação começa, vamos entrar para Guimarães. Só se ouvia barulho, não se ouve nem voz, nem nada, ninguém falava nada, é só barulho e tristeza. Nunca tinha visto tantas explosões numa zona tão concentrada. Nesse dia fatídico, foi um dia terrível da nossa vida. A primeira granada é a que cai no abrigo onde eu estava, que era o abrigo do espaldão de obus 10,5. A granada era perforante, eu só me lembro de um grande estudo, perdi a noção do tempo, do espaço, a pouco comecei a ver, deitei as mãos à cabeça, apalpei-me, o corpo, e vejo um mar de sangue na perna direita, desde a coxa até lá abaixo, um mar de sangue. Mas não vejo grandes feridas. Venho à outra perna, vejo um grande buraco, um enorme buraco, e vejo tudo a carne toda aberta, cheia de sangue, mar de sangue, a derramar, e eu só tive esta expressão: graças a Deus, felizmente, fico só sem uma perna. Depois havia gritos, uma confusão lá dentro do abrigo, mas pessoas aflitas, a ver sangue por todo o lado. E o alferes da igreja gritava aí as minhas perninhas. E eu ouvia outra voz que dizia o seguinte, eu lembro-me disso como se fosse hoje: rezem a Nossa Senhora de Fátima. Pelas 19 horas, esgotados, chegámos a Guidage, que ao anoitecer tinha um aspecto irreal. O chão estava lavrado por granadas. As casas, todas atingidas, pareciam ruínas. Os homens viviam em buracos. Nós dizíamos que a companhia tinha um pelotão de mortos. Nós tínhamos pelotões pequenos, tínhamos cerca de um pelotão de mortos. 2 de feridos, ligeiros e graves. E 2 de loucos, porque a coisa era avassaladora. Os ataques foram tão avassaladores que era impossível qualquer mente humana, por mais forte que fosse, conseguir manter uma situação de sanidade mental a toda a prova. Era impossível. Ambiente é sempre da guerra. E é quem não teme nada. Nós, aliás, já estivemos habituados a isto. Tudo nós que lá estávamos. Portanto, não tínhamos problemas de morrer. Aliás, posso dizer isto. Alguns foram enterrados porque cações não chegavam à altura. Eu fui uma vez ao Alface. Fui mandado, aliás, fomos uma coluna. Eu trazia só caixões para corpos que ficaram lá, outros foram apanhados em sacos, depois para tentar pôr na caixões para poder identificar melhor. Eu carreguei não sei quantos caixões, até meus colegas, alguns camaradas, gozavam, entravam na caixão e ficavam ali. Esta é a minha medida e tal. E essas são fases perturbadoras e fases complicadas. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, porque a fatiga o tear. O
soldadinho não volta do outro lado do mar. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta, está quase mesmo a chegar. Vem numa caixa de pinho do outro lado do mar. Desta vez o soldadinho nunca mais se faz ao mar.